Existe um problema em neurociência, os caras que estão estudando os transtornos de impulso, que estão estudando o TOC, tem uma diferença muito grande, é importante saber, porque os caras que têm transtorno de impulso, se eles reagem bem antidepressivo, eles reagem antidepressivo em dose não muito alta, não precisa ser muito alta a dose. Então, eu estava vendo que existe, se você pega, hoje existe uma forma de saber quanto de serotonina tem no cérebro do cara naquele momento, assim, que são as tomografias de emissão de depósito, e você pode medir a concentração de serotonina em determinadas regiões do cérebro. Transtorno de impulso são essas compulsões. Essas compulsões habituais, comer, arrancar pele, pedaço da pele, beber, essas coisas. Aí você vai ter um déficit de serotonina. E você, na região frontal do cérebro, que em geral determina o comportamento, você vai ter um déficit de serotonina. E o que é interessante é que no quadro de TOC, você vai ter um excesso, no certo sentido, quase como se fosse um excesso de controle. Agora, isso tudo que eu estou falando é muito precário. Os circuitos envolvidos nisso estão sendo estudados, mas os estudos ainda estão muito no começo. E vocês podem ver o tratamento. Embora já tenha pontos importantes para serem tratados, eles ainda estão numa fase muito inicial. Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Agradecer aqui ao Flávio, né, pela brilhante palestra que ele deu, e passar a palavra para o professor Alfredo Simonetti, que vai falar sobre o enfoque psicanalítico das compulsões. Não, mas eu acho que não posso. Bom dia para vocês. Quero primeiro agradecer o convite das pessoas que organizaram o evento e que pensaram em me convidar para falar para vocês, e que no primeiro momento me despertou dois sentimentos. Primeiro, eu fiquei muito feliz e muito preocupado. Feliz por encontrar terapeutas. Eu sabia que eu ia encontrar alguns amigos de longa data desse percurso das terapias corporais, embora hoje eu trabalhe com psicanálise e psiquiatria, mas tem um certo caminho ao lado ou atravessando as terapias corporais, então isso me deixou muito feliz e preocupado, porque eu fiquei pensando se a psicanálise teria algo de fato a ajudar vocês, se a psicanálise poderia ter alguma ideia que ajudasse um terapeuta não psicanalista, né, a trabalhar melhor. Então essa foi a pergunta que ficou na minha cabeça. Bom, então a resposta foi sim, por isso eu estou aqui, né? Então eu consegui pensar, e eu acredito nisso. Eu acho que a psicanálise é um nome que reúne um conjunto de ideias, de conceitos, que são instrumentos, né? E as técnicas, mas falando da parte conceitual, são instrumentos de trabalho para os clínicos. Os psicanalistas se acostumam com eles, trabalham só com eles, digamos assim, mas eu sou a favor de pensar que ideias podem ser usadas por pessoas que não são da doutrina, né? Eu acho que o que conta é a clínica. Se diante de certos casos, de certos pacientes, algumas ideias de outra teoria se nos ajudam, eu sou a favor, né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês são algumas ideias da psicanálise que eu pensei que de fato possam ser úteis para você na hora que o paciente chega e fica contando essas estranhezas, essas maluquices que o Flávio colocou muito bem, né, os exemplos clínicos. O que a gente faz? Em primeiro lugar, nós temos que pensar algo sobre aquilo, não é isso? Senão vamos ser nós, terapeutas, compulsivamente e impulsivamente a tratar, sem ter pensado. Então, o que eu vou mostrar são algumas ideias da psicanálise que vão te ajudar, espero, a pensar o que está acontecendo e o que vai fazer, tá bem? São 2 ou 3 ideias. Bom, a primeira delas: as pessoas costumam achar que psicanálise explica, né? A famosa frase de Freud explica. É verdade, Freud explica, os psicanalistas adoram explicar, tá. Mas a psicanálise tem um outro lado que as pessoas não costumam se dar muita conta, a não ser quando viram pacientes. E aí é um desconcerto, que é que a psicanálise pergunta. Um psicanalista sabe fazer perguntas incômodas, né?
Então é um dos nossos instrumentos que não é o mais famoso. O nosso mais famoso é o Freud Explica, né? Mas eu vou começar pelo nosso instrumento de perguntar, que é uma pergunta que eu fiz para mim, fiz para alguns de vocês e vou fazer aqui. Por que diabo vocês escolheram compulsão como tema de um congresso? Vou explicar a minha pergunta, ela é muito fundamentada. A compulsão não é uma figura psicopatológica, não era pelo menos, né? Não costuma ser uma figura psicopatológica de primeira grandeza. As figuras psicopatológicas de primeira grandeza são depressão, alucinação, paranoia, talvez até as toxicomanias sejam. Mas, de fato, compulsão e transtornos impulsivos não é, nem na psiquiatria e nem na psicanálise, a grande estrela. As estrelas da psicanálise é histeria, né? A neurose obsessiva, que não é exatamente a compulsão, né? Então, a minha pergunta foi, por que é que eles pensaram nisso? Hipóteses de resposta. Uma, será que o nosso mundo está ficando mais compulsivo, mais impulsivo? Será que esses terapeutas estão recebendo no consultório mais pessoas com transtornos, não o toque apenas, que já é antigo, mas esses transtornos que o Flávio mostrou, que na psiquiatria chamamos transtornos do impulso, de controle do impulso, né? Ou seja, a modernidade ou a pós-modernidade, né? Esses nomes são complicados, mas será que o nosso mundo está mais impulsivo e mais compulsivo a ponto de, então, os clínicos, vocês estarem recebendo e que isso surge, né, na organização de um evento para que a gente se prepare melhor, né? Então, o que a psicanálise diria, o que a psicanálise diz para responder essa questão é que sim, que embora o sofrimento humano seja, vamos dizer assim, atemporal, né? Que é basicamente, vamos dizer, a angústia humana do existir, que já tinha em 1890 e tem hoje, mas a forma que o sintoma aparece, ela muda. Muda com a época, muda com a cultura. Então, a gente na psicanálise hoje pensa que sim, que de fato a gente está vivendo uma coisa um pouco diferente desta época atual, que a gente poderia definir como a era do excesso, né? Então, quando eu pensei em preparar um PowerPoint para cá e acabei achando que não, falei, vou ser psicanalista mesmo, vou trabalhar com a palavra, né? Ia se chamar a clínica do excesso, porque eu acho que é o que culturalmente a gente vê hoje, né? A psicanálise trabalha bastante com o conceito de pulsão e de objeto, né? E se eu tivesse que dizer uma característica do nosso tempo moderno, é que nós temos excessos de objeto. Objeto é tudo aquilo que satisfaz nossa pulsão, nosso desejo, né? Hoje nós, ao contrário de há muito tempo, um século atrás, hoje você tem excesso de informação. Se antigamente, se na Idade Média o cara tinha que percorrer vários países atrás de saber como era a anatomia do coração, e era capaz de parar na fogueira se descobrisse que o sangue circulava do coração para o pulmão, né? Hoje, deve ter uns 10 congressos por ano para falar da microcirculação, da artéria, da aorta, e um especialista em cardiologia ou em pneu não tem tempo de se atualizar sobre tudo que se publica sobre a circulação. Cada um de nós sabe disso, né? Primeiro que você não dá para participar de todos os congressos da sua área. Ler as revistas da sua área também não. Os livros também não. Ou seja, nós temos um excesso de informação, né, que cria até uma nova patologia que vai surgir daqui a pouco, chama ansiedade da informação, que é aquele sentimento que você tem de que você está desatualizado, né? E eu vou lhe dizer, acalme-se, porque é verdade. Você está mesmo e não vai adiantar. A psicanálise ensina a gente a lidar com a castração. Você não vai saber tudo sobre tudo. Aliás, você não vai saber tudo sobre o mesmo pedacinho que você escolheu. Então, calma, não tem jeito. A cura para a ansiedade da informação não é ler muito, é falar assim, ok, tem coisa que eu não sei, mas mesmo assim eu preciso ser um clínico eficaz, que é disso que se trata, né? Então nós temos excesso de informação, temos excesso de objetos de consumo, que são aqueles objetos que satisfazem as nossas necessidades e os nossos desejos.
Antigamente, a indústria de carro, por exemplo, fabricava um carro por ano, não é isso? Era o Ford, vamos dizer, preto. Pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Isso é uma frase do Ford. Hoje, quantos tipos de carro cada indústria produz por ano? É 10 de cada um, e de cada modelo tem uma cor diferente se é mulher, tem um pneu diferente se é mais idoso, mais velho, ou seja, é um objeto para cada sujeito. Na economia chama-se customização do produto, quer dizer, antes você fabricava colchão, hoje não, hoje é colchão para idoso, para velho, para diabético, para casal gay, para lordose, não é assim, não tem de tudo? Então nós temos um excesso de oferta de objetos de consumo. Eu vou tocar num ponto delicado para nós, mas acho que podemos tocar. Será que temos um excesso de ofertas de tipos de terapia? Numa época que eu estudei mais isso, parece que eram uns 300 tipos. Técnicas, né? Claro que nem todas têm o poder e o embasamento teórico de algumas. Mas enfim, o meu ponto aqui é: a nossa época, sim, é uma época de excesso de objetos. E o que isso tem a ver com a compulsão e com a impulsividade? Que, diferente do que o senso comum nos diz, de que a impulsão ou a compulsão é uma coisa só do id, não parece que é do id? Como se fosse uma criança doida, querendo consumir, querendo gozar, querendo desfrutar. Na psicanálise a gente vai pensar que não existe apenas a compulsão ou a impulsão proveniente do id. Há uma compulsão, uma impulsão do superego, de um pai que diz para você: você tem que gozar, você tem que ser feliz, você tem que ser competente, você tem que ser sabido, você tem que usufruir disto. Então hoje nós vivemos uma compulsão, o nosso mundo nos obriga a algumas coisas. Eu dei o exemplo aqui da ansiedade da informação, só para vocês sentirem como é isso de que tem que ir. Então, uma maneira de olhar os transtornos compulsivos e impulsivos é essa, de que de fato a gente vive uma época que parece que nos obriga a consumir todo mundo. Isso é banal de dizer, mas o que eu vou dizer talvez pareça estranho. Nós vivemos uma época onde a felicidade é compulsória. O mundo e a propaganda e o dia a dia é como se você fosse obrigado a ser feliz. Porque quando você não é feliz, você está errado duas vezes. Uma, porque você não foi feliz, e outra, porque você é um fracassado, porque você não encontrou um jeito. Então, a gente acha que esse boom da compulsão e da impulsividade, e é um boom mesmo, porque, olha, o Flávio estava descrevendo aqui, cada dia a gente tem transtornos compulsivos novos, da internet, que é talvez o mais novo, E isso não era tão comum na psiquiatria. Lá no Instituto de Psiquiatria, eu trabalho no IPQ, em São Paulo, e lá no IPQ, os transtornos psiquiátricos são divididos em grupos. Tem um grupo que estuda a esquizofrenia, tem um grupo que estuda a ansiedade, tem um grupo que estuda transtornos do humor. Agora tem um grupo dos transtornos do impulso. É o mais novo deles. O Amban de ansiedade, onde eu trabalho, tem 20 anos. O grupo dos transtornos do controle do impulso tem uns 3 ou 4. Só tem um mais novo que ele, que é o grupo que trata dos transtornos somatoformes. Ou seja, ninguém quer saber daqueles pacientes histéricos que inventam doença e tal. Mas isso não é o nosso tema aqui. Só quero mostrar que de fato é uma novidade, que também na psiquiatria tem um boom disso. Daqui a pouco vamos ter um dos temas do Congresso de Psiquiatria, qualquer hora vai ser compulsão também. Mas o que demonstra isso, que nós temos um mundo onde a compulsão está mais importante. Do ponto de vista da psicanálise, isso é fundamental. Não é apenas porque estamos mais hedonistas, mais prazerosos, querendo viver a vida, curtir o instinto. Não. Há uma coisa super egóica. Um mundo que nos obriga a ser felizes.